Oi, oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se vocês não me conhecem, eu me chamo Lucas e convido vocês para ficar até o final desse vídeo. Hoje vim compartilhar com vocês uma dica super legal aí, que é o batimento do chantilly em batedeira normal, porque o pessoal sempre me pergunta. Se vocês me acompanham, vocês sabem que eu trabalho normalmente com a batedeira planetária. E ela é uma batedeira que bate o chantilly bem facilmente. E o pessoal sempre me pergunta se tem como fazer esse mesmo chantilly nessa batedeira, que é a batedeira tradicional, aquela de 2 ganchinhos. Então vou mostrar para vocês que dá super certo. Vou dar algumas dicas para vocês terem maior facilidade na hora de preparar o chantilly nesse tipo de batedeira. E vou passar, além dessas dicas, o motivo de eu estar fazendo dessa forma é porque eu estou na casa da minha avó e aqui não tem a batedeira planetária. Então vim mostrar para vocês que funciona do mesmo jeito e vai ficar super legal. Depois eu mostro para vocês o bolo confeitado também. Então já vou pedindo também, se você não é inscrito, por favor se inscreve no canal, que é 100% gratuito e ajuda bastante o canal a crescer. Bora compartilhar, se inscrever, deixar o like. Qualquer dúvida que você tiver pode deixar nos comentários. Então primeiro, para a gente iniciar, vamos falar a respeito do chantilly. Quando a gente vai fazer um chantilly nessa batedeira, normalmente ela leva um pouco mais de tempo que uma batedeira tradicional daquelas planetárias. Então, por exemplo, se naquela batedeira você bate chantilly em 5 minutos, essa você vai levar uns 8, 9, um tempinho a mais, dá um pouco mais de trabalho, mas dá certo. Agora uma dica para vocês conseguirem o ponto do chantilly rápido. Aqui eu vou estar utilizando açúcar refinado, né? E eu vou colocar aqui, gente, meia xícara de açúcar refinado. Vou explicar meus motivos para que eu estou utilizando essa açúcar, ok? Quando a gente vai fazer um chantilly nessa batedeira, pelo fato de levar um pouquinho mais de tempo, a açúcar é muito boa por 2 motivos. Primeiro, que o chantilly que eu vou estar utilizando é o da marca da Amélia, e o Amélia ele é um pouco sem açúcar. Então, quando você coloca mais açúcar, aumenta a estabilidade do chantilly, deixa o chantilly mais cremoso, além de, claro, que quando a gente adiciona açúcar fica um pouco mais docinho, porque o Amélia é sem açúcar. Porém, não é que não tem açúcar, mas tem pouca quantidade. Porém, se vocês utilizem um chantilly que é um pouco mais doce, por exemplo, um Nurcal, não tem tanta necessidade de adicionar, ok? E agora eu vou colocar o chantilly aqui no copo. Normalmente eu tenho o costume de pesar o chantilly quando é bolo de encomenda, mas como aqui na casa da minha avó não tem balança e tudo mais, e acabou que eu não trouxe, eu vou acabar medindo nesse copo. Ele é um copo de umas 240, 250 ml, então dá para mim ter uma média de quanto chantilly que eu estou colocando. Já que eu estou decorando um bolo aí de em torno de uns 3 quilos por aí, eu vou estar colocando aí uns 3 copos para dar em média de 700, 750 ml de chantilly. E como eu falei para vocês, o chantilly que eu estou utilizando é da marca da Amélia, né? Mas vocês podem utilizar o Lala, pode utilizar o Flashman. Independente da marca do chantilly, vai funcionar se você fizer nessa batedeira de mão, ok? O importante é seguir as dicas que eu estou passando para vocês. E uma dica muito importante também é ter o chantilly bem gelado, porque se o chantilly não estiver muito gelado, às vezes vocês não vão conseguir dar o ponto correto no chantilly. Inclusive, a relação do chantilly estar gelado também serve mesmo sendo para batedeira planetária, porque às vezes o chantilly não está tão gelado, então não vai ficar tão bom, ok? Então agora é isso. Vou colocar aqui para bater e vocês vão acompanhar comigo. Sempre iniciando na velocidade mínima, então na 1, e você vai subindo gradativamente, mas vou mostrando para vocês em mais detalhes. Então vamos lá.
parei aqui, ó, vocês podem reparar que ela ainda não tá no ponto, ela tá caindo, tá um pouco mole, mas é porque pra gente dar uma misturadinha aqui. Às vezes essas batedeiras elas não pegam 100% e tudo mais. Tanto a batedeira normal, que é essa aqui, né, que é de 2 ganchinhos, tanto a batedeira planetária. Então aqui eu parei um pouco, dei uma misturadinha e agora eu vou voltar novamente na velocidade 3. Vocês repararam que primeiro eu iniciei na 1, passei para 2, passei agora para 3, vou bater mais um pouquinho na 3 e finalizar na 4. Aí depois tem mais um segredinho que eu vou mostrar para vocês, então vamos lá. Gente, aqui vocês podem reparar que o chantilly ele já está praticamente quase no ponto. Ó, ele não cai da colher, ele está bem firminho. Mas eu ainda vou bater mais um pouquinho, que eu quero ele um pouco mais firme. Mas agora vai a última dica aí para vocês, para terem um chantilly perfeito. Reparem que ele está molinho, ele não está extremamente firme, mas também não está mole. Mas eu vou continuar batendo ele mais um pouquinho na 4. E depois eu vou abaixando a velocidade da batedeira. Então, é o que a gente vai fazer. Quando a gente faz isso, a gente está diminuindo a potência da batedeira e, consequentemente, a gente acaba retirando um pouco do excesso de bolha de ar. Então, vai ficar um chantilly bem lisinho, bem cremoso. Tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Então, a gente vai começar aqui na velocidade 4. Aí da 4 a gente vai para 3, da 3 a gente vai para 2, da 2 a gente vai para 1 até desligar, ok? Então a gente fazendo dessa forma, a gente vai ter um chantilly bem lisinho e ao mesmo tempo que ele é liso, ele é estável e cremoso. Então eu vou colocar só mais um pouquinho para bater, é coisa bem rápida mesmo agora, viu gente? E já mostro para vocês, então bora lá! Prontinho, gente, o chantilly vai estar bem firme, vou mostrar para vocês. Olhem para vocês verem que o globo aqui da batedeira até gruda, o chantilly gruda nele, porque ele está bem firminho mesmo, ó. Vocês podem reparar que eu estou batendo e mesmo assim é um pouco difícil de sair. Mas ele está perfeito aqui para a gente trabalhar. Vou mostrar para vocês como que ele está
cremoso e ao mesmo tempo firme. Então essa dica aí da açúcar para vocês é muito boa também, viu? Pode fazer que eu tenho certeza que vocês vão perder o medo em fazer o chantilly Amélia, porque eu vejo que muita gente também, quando vai fazer o Amélia, fala que perde o ponto. E um dos motivos é isso. Então você adicionando açúcar, você vai perceber uma facilidade um pouco maior, ok? Então, gente, olhem para vocês verem que facilidade que a gente tem. A gente, ó, tá com chantilly bem cremoso, extremamente firme, ó, tô chacoalhando e não cai da colher. Ele continua íntegro, bem grudadinho aqui, e ao mesmo tempo que ele tá firme, ele tá lisinho. Acaba que aqui no vídeo não dá para vocês verem tão bem, mas quando eu passo a espátula, ele fica sem bolhas de ar, sem excesso. Claro que tem uma bolinha ou outra que é completamente normal, mas quando a gente espatular o nosso bolo, vai sair essas bolhas de ar. Então depois eu até mostro um bolo decorado com ele. Então, é praticamente isso, e vou mostrar para vocês o bolo decorado com ele para a gente poder finalizar o nosso vídeo, ok? Então, gente, aí tá o bolo decorado com aquele chantilly que eu mostrei para vocês fazendo o batimento. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que foi um vídeo meio improvisado por causa de eu ter gravado na casa da minha avó, não ficou mil maravilhas, mas tentei explicar para vocês o máximo possível. E o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.